Olá, meu nome é Glauton, sou coordenador do curso de Filosofia da Unicatólica aqui de Quixadá e hoje vim falar com vocês um pouco sobre a campanha da Fraternidade de 2017. Na verdade, o objetivo dessa fala não é aprofundar especificamente a campanha de 2017, mas tentar explicar qual a fundamentação, por que a Igreja está falando sobre o tema atual e em que contexto se insere a atual fala da campanha da Fraternidade dentro do âmbito da Igreja, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Bom, o tema da campanha da Fraternidade de 2017 é Fraternidade e Biomas Brasileiros. Esse tema continua uma perspectiva das questões ambientais. Se formos olhar das últimas campanhas, das últimas 7 campanhas da Fraternidade, 3 trabalharam diretamente o tema das questões ambientais. Então, por que a Igreja no Brasil vem falando tanto sobre a questão ambiental? Será que seria uma preocupação exclusiva do Brasil ou de alguns países pontuais espalhados pelo mundo? Ou será que essa preocupação com as questões ambientais, elas têm a ver com a preocupação da Igreja como um todo? Bom, a resposta correta é a segunda. O foco que as campanhas da Fraternidade está trazendo nas últimas vezes que ela vem trabalhando o tema ambiental é exatamente a preocupação com a crise ecológica, com os problemas que estão sendo ocasionados por um relacionamento sem equilíbrio entre o homem e a natureza. Bom, esse foco ele não é exclusivo, como eu falei, do Brasil, ele reflete orientações que já vêm dos últimos papas, não só deles, mas eu gostaria de destacar João Paulo II, Bento XVI e, em especial, o Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, publicada em 2013. Na realidade, não é apenas na Laudato Si que o Papa Francisco fala sobre a questão ambiental. Eu dou um destaque porque ela é importante para esse tema, não apenas no contexto da Igreja, mas foi uma encíclica muito esperada também por ambientalistas, por cientistas, por políticos do mundo todo. Mas, na realidade, o Papa Francisco, além da Laudato Si, continuou a falar em outros documentos da Igreja, nas suas audiências no Vaticano, audiências gerais, em várias oportunidades em que ele pôde falar para grupos específicos, seja comunidades religiosas, seja comunidade científica, ele sempre, em algum momento, em algumas oportunidades, aproveitou para relembrar essa questão da crise ambiental. Bom, e aí surge a questão, por que será que a Igreja está preocupada com isso? Será que a Igreja deveria se preocupar com isso? Por que misturar a religião com o meio ambiente? Não seriam coisas totalmente separadas? A religião vai se preocupar apenas com a fé e aí os cientistas, os ambientalistas, os biólogos vão se preocupar com o meio ambiente? Será que existe realmente uma contribuição da Igreja a oferecer nesse âmbito? Bom, o que eu quero destacar é que as recentes contribuições da Igreja nesse sentido apontam que existe sim uma relação muito grande entre a religião, entre uma vivência coerente da fé cristã com essa preocupação com o meio ambiente. E eu queria destacar 2 motivos importantes, 2 fundamentações que justificam essa preocupação da Igreja com as questões ambientais. Poderia citar outros, mas eu vou citar apenas 2. O primeiro é ligado à passagem de Lucas 12:48, onde é dito que a quem muito é dado, muito será pedido. O que é que isso tem a ver com a questão ambiental? Bom, e aí eu entro um pouco na questão filosófica, né? Eu sou do professor de filosofia e trago essa questão da filosofia para esse debate. Porque a quem muito é dado, muito será pedido tem a ver com a questão ambiental. Porque ao homem, ao ser humano, muito foi dado no aspecto da liberdade,
na capacidade de compreender o ambiente em que ele está inserido. Ele é o único ser capaz de se compreender dentro de um contexto mais amplo, no meio em que ele se encontra, de perceber o seu passado, compreender a relação do passado com o presente e se projetar no futuro e, com isso, planejar a sua vida nesse planeta. Planejar as escolhas a longo prazo para a sua vivência nesse planeta. Bom, em relação a todos os outros seres, ele é o único que tem essa capacidade amadurecida, pelo menos enquanto capacidade, né? Que nem sempre ele vai utilizar de modo coerente. Esse é o problema. Muito foi dado ao ser humano, mas muito é pedido. Se ele é o único que tem essa capacidade de modo mais complexo, ele é o que tem mais responsabilidade para com toda a criação. E é isso que eu queria destacar aqui para vocês. O homem, ele precisa entender a sua inter-relação com todo o meio ambiente, com a natureza. Ele precisa entender, e aí eu entro no campo teológico, ele precisa entender que ele faz parte da criação. Ele não apenas olha para a criação e contempla como algo de fora, mas ele faz parte, ele está interligado com os outros seres. E as suas ações têm um impacto direto não só em relação a eles, aos seres humanos, aos outros seres humanos, mas em relação à natureza como um todo. E ele precisa ter essa responsabilidade. O segundo ponto diz respeito à passagem de Gênesis 2:15, em que Deus nos dá explicitamente a missão de cultivar e cuidar da terra. O Papa Francisco, os outros papas e o texto base da campanha da Fraternidade 2017 vai vai falar dessa expressão, dessa passagem do Gênesis como uma vocação do ser humano. Uma vocação que Papa Francisco nos recorda não é para apenas algumas pessoas, é para todos os cristãos. A vocação de ser não apenas alguém que usufrui da natureza, mas que cuida, um guardião de toda a criação. Exatamente pela responsabilidade que ele tem enquanto um ser a quem muito foi dado. Bom, e como deve ser esse cuidado com toda a criação? O Papa Francisco nos recorda uma fala de Bento XVI a esse respeito. Bento XVI nos diz que o cuidado do homem para com a criação, toda a criação, deve ser como o cuidado que o filho tem com a herança que recebeu do seu pai. E a gente pode imaginar com o cuidado que nós devemos ter e que um filho tem com a herança que recebe do pai, com certeza vai tratar com muito respeito, com responsabilidade e com carinho. Essa imagem é muito forte e muito significativa para entender qual deve ser a nossa relação com a criação e entender essa vocação que nos foi dada diretamente e explicitamente por Deus. Bom, Bento XVI também nos fala o que é que a gente precisa entender para compreender realmente essa missão que nos foi dada por Deus, de cultivar e guardar, cuidar da criação. Nós precisamos compreender o ritmo e a lógica da criação. Esse ritmo e lógica expressam que Deus quis criar o mundo e o criou cada coisa dependendo uma da outra. Cada coisa que é criada é base para a seguinte. Nós estamos numa interdependência e outra coisa importante a destacar é que a lógica da criação é uma lógica da gratuidade. Deus nos criou e Deus nos fez, nos deu tudo que nós precisamos para viver de modo gratuito. E a resposta ao dom gratuito de Deus não é outra senão a gratidão. E é um ponto de reflexão, como estamos sendo gratos e demonstrando a nossa gratidão para com o que Deus nos deu. E para finalizar, 2 pontos de reflexão. O Papa Francisco nos diz que é preciso, diante dessa crise ambiental, fazer emergir nas relações com o mundo o encontro com Cristo.
Ou melhor, ele diz, fazer emergir nas relações com o mundo todas as consequências do encontro com Cristo. E quais são as consequências do encontro com Cristo na nossa vida? Segundo a nossa fé, seria apenas nos levar a uma vida de oração mais intensa? Sim, com certeza, uma vida de oração é importante e vai nos ajudar na caminhada de fé. Mas fico por aí, será que unicamente, agora, além de ter uma vida de oração, se preocupar com o irmão, com o semelhante àquele que está do meu lado? Isso também é fundamental, mas não para por aí. As consequências do encontro com Cristo têm que estar nas relações com o mundo. E o mundo não é apenas a minha relação com Deus, a minha relação com o irmão, o outro ser humano, mas a minha relação com tudo que me envolve, com toda a natureza. Então, o encontro com Cristo precisa me fazer ter essa percepção, não apenas do irmão e da minha relação com Deus, mas a minha relação com todo o mundo. Me fazer despertar para a minha vocação de guardião da criação. E o último ponto, que está presente em todas as falas recentes dos papas, é a questão da ética das gerações futuras. Isso na filosofia a gente tem muito a refletir. Tem um filósofo contemporâneo chamado Hans Jonas que trabalha muito essa questão, teremos a oportunidade, quem sabe, de falar sobre ele mais à frente, mas os papas apontam muito para essa ética das gerações futuras. Em outras palavras, o que nós estamos deixando para os que virão? É a pergunta do Papa Francisco, na Laudato Si. O que nós estamos preparando para as crianças, para o futuro das crianças? É preciso entender que as nossas ações têm impacto sobre as próximas gerações. E nós não podemos pensar apenas no presente, no aqui e no agora. Temos que usufruir de modo equilibrado do mundo, da natureza, com responsabilidade e cuidado, exatamente para que as próximas gerações também possam viver de modo digno com o mundo que Deus nos deu. Bom, essa reflexão, meus caros, ela será trabalhada com mais profundidade, relacionada de modo mais específico com a campanha da Fraternidade de 2017, em várias oportunidades, especialmente nas paróquias da Diocese de Quixadá, com formações específicas sobre o tema. Também aqui na Unicatólica teremos oportunidades em parceria do curso de Filosofia e Teologia de aprofundar essas questões, e eu faço o convite para vocês de participarem dos eventos promovidos pelos cursos de Filosofia e Teologia. Essa reflexão que eu fiz aqui faz parte da dinâmica da vivência do curso de Filosofia nas disciplinas. Se você quiser conhecer mais sobre os eventos que os cursos de Filosofia e Teologia promovem na Unicatólica, e se quiser conhecer mais sobre os cursos de Filosofia e Teologia, podem procurar no site da Unicatólica, nas graduações, procure Filosofia e Teologia, lá tem um pouco sobre os cursos, tem os contatos dos coordenadores, os e-mails, podem entrar em contato, estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos cursos. E é isso, meus caros, espero que possa ter contribuído um pouco para levar a cada um a compreensão do porquê da campanha desse ano, o que é que está por trás dessa reflexão. E ficamos por aqui até um outro momento de formação. Obrigado.